93 FM, CYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta na Rede 98, Radiocast. Nada melhor, depois de um dia de trabalho, curtir um filme, maratonar uma série, The Crown. Exatamente, tá quase na hora, viu, Fernanda? É o final do dia logo ali. Pois é, Matheus, só não vale se a internet for lenta e ficar travando o tempo todo. Aí o que era pra ser um momento de relaxamento, prazer, vira aquele pesadelo, né? É por isso que a dica é fazer o multi da Claro. Aí você tem a banda larga mais rápida, com a maior velocidade de download e o Wi-Fi mais estável do Brasil. E olha, por uma oferta imperdível, 350 mega com fibra, só R$ 99,90 por mês no Multi. 350 megas, só R$ 99,90, é isso mesmo? É isso aí, Matheus. Vai aproveitar sim ou claro? Então ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá a uma loja. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira, você já sabe, é dia de coluna de Outro Mundo. E o Paulo Werner vai falar sobre os invasores. De Outro Mundo. Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos. Que Matheus, medo. Fernanda, Antonelli E aí, todos Paulo? que estão nos ouvindo, né? Invasores são esses, Paulo Werner? Na realidade, Fernanda, na semana passada o pessoal puxou minha orelha, porque eu comecei a contar um caso e acabou que eu fui falar daquela fuga lá de Paredão de Minas, que a gente teve que levar, queriam que a gente levasse, e acabou que eu não contei. O cadáver, levasse né? o cadáver. Depois você me lembra no final de eu finalizar o que eu estava falando e não falei. É porque eu estava falando de uma cena do Contatos Imediatos, em que um carro para atrás da caminhonete do Roy, né, no filme, e que a luz se levanta. E a gente, nessa expedição meteorítica, inclusive até semana passada eu coloquei na internet, no nosso canal, esse vídeo dessa expedição. Um vídeo de Mas 2002. o que a galera tava puxando sua porque orelha? eu não, é porque eu Ele não não terminou contei, o caso, eu não né? concluí o Qual caso. caso, gente? Foi tanto caso. É porque a cena do filme Contatos Imediatos foi idêntica à que nós pesquisamos lá. Um fazendeiro, ele estava vindo na estrada. Já conta agora. Ele estava vindo na estrada e a estrada lá é muito curtinha. E viu um carro atrás dele. O senhor Sidraque, que é dono da pousada lá em Paredão de Minas. Ele falou que parou para abrir a porteira, que é comum, né? Parou, tem que descer, abrir a porteira. Na hora que ele desceu do carro, o carro que estava atrás tinha sumido. Ué? Ele falou assim, mas como, né? Porque o carro estava atrás de mim agora. E se esse carro tentasse, tipo, manobrar para poder voltar, eu teria visto, porque a estrada, aquelas estradas bem estreitinhas. E ele falou que essa luz veio atrás dele desde Pirapora. Meu Deus. Então, assim, praticamente desde Pirapora, né? Seguindo. E na hora que chegou ali na porteira, essa luz simplesmente desapareceu. E aí é aquela coisa que entra, né? Igual a gente estava falando, das lendas, né? Das áreas rurais, que acaba que isso aí, em tempos atrás, se transformaria numa lenda. Tipo, carro fantasma, luzes fantasmas, mas nada mais é do que o fenômeno OVNI ali presente. Atuando plenamente. Atuando, né? Mas voltando agora ao tema do programa, Os Invasores, na realidade, foi uma série produzida em 67 pela Queen Martin, a pedido da TV ABC americana, que teve a influência do governo norte-americano. Eles encomendaram à ABC uma série na qual ia falar sobre a infiltração de seres alienígenas em nosso meio. Então o governo americano entrou em contato com a ABC e falou: eu quero que vocês produzam uma série e que nessa série seja destacada a invasão alienígena no planeta Terra, só que de uma forma bem sutil. E em 67 foi lançada a série Os Invasores. Foi uma série que fez tanto sucesso, foram 2 anos da série, foram 43 episódios, 2 temporadas, e essa série ela foi transmitida aqui no Brasil e influenciou vários pesquisadores a começar a pesquisar, inclusive o Albert.
Sim. Apesar que o Albert, ele esconde a idade dele, né? Ninguém pode saber que foi garçom na Santa Ceia. Mas Albert foi um dos que foi influenciado pela série Os Invasores. O que é a série? É um arquiteto que, voltando de uma viagem, ele para o carro para descansar, que esse carro americano da década de 69, né? Aquelas banheironas, né? Tipo Landau. E ele vê um objeto voador pousando. Na série, esse objeto dos invasores é muito semelhante à nave do Adamski, que foi um contratado suíço. Não sei se foi suíço ou americano. Agora fugiu aqui. O formato da nave foi inspirado no contato do Adamski, né? Formato clássico mesmo de um disco voador. E esse arquiteto, o David Vincent, na série, ele vê aquilo e vê os seres saindo da nave. E ele fica obcecado por levar ao mundo o que ele viu. Ele tentar provar que esses seres já estão entre nós e estão tentando fazer uma invasão à Terra. E durante essas 2 temporadas, ele fica tentando, tipo assim, prender algum desses invasores, levar a público. Mas só que acontece, toda vez que ele conseguia êxito de segurar um desses invasores, eles simplesmente viravam, eles desintegravam, eles viravam pó, eles sumiam. Era uma forma deles, talvez de fuga, né? De não serem pegos. Né? E essa série, como eu disse, ela influenciou muitos pesquisadores e foi referência durante muito tempo. Inclusive hoje, é uma série que eu indico, quem quiser, porque foi uma série que levou o tema muito a sério. Ela é bem interessante, né? E várias outras séries depois beberam na mesma fonte dos invasores. Vários filmes foram feitos, inclusive o filme, né, Os Invasores, foi feito. Na edição número 6 da OVNI Pesquisa, o Albert fez um artigo, coisa difícil o Albert também escrever na revista. Aquilo lá para trabalhar é difícil. Olha aí. Olha isso. Eu tenho que falar mal dele quando ele não está aqui. Falando mal do Eu tenho que falar mal dele quando ele não está aqui. Não, mas ele sabe que ele é meu parceiro, meu companheiro. Mas ele fez um artigo para a edição número 6 que conta tudo sobre essa série. Né? E em 2004, eu lancei o primeiro CD-ROM feito no Brasil, que em homenagem à série Os Invasores, e que fez uma compilação até então de tudo aquilo que a gente já tinha feito aqui em Minas Gerais. Foi um trabalho de 3 anos para fazer CD-ROM. Eu comprei na época o programa que fazia CD-ROM. Hoje não existe mais CD-ROM, né? Então hoje esse material ele foi convertido, por exemplo, a pessoa adquire o CD-ROM, entre aspas, ele recebe por e-mail o link, então ele baixa todo o conteúdo, download, ou seja, mas é o conteúdo que era vendido à época em CD, em DVD, né? Que é esse aqui, né? A capa até a clássica dos invasores, tá vendo? Aí lá no site da OVNI Pesquisa... Isso aí, vocês baseado nessa série Os Invasores, vocês fazem a versão... Não, foi o nome, né? Os Invasores, foi em homenagem à série. Então, no CD-ROM a gente abre falando sobre a série, o que foi Os Invasores, né? A série norte-americana, faz a introdução e fala o porquê que Os Invasores. Porque, como disse o Uvel Brant Aleixo, que foi o presidente do Sicoane, visitantes batem à porta ao chegar. É o que o Uvel sempre falava. E esses seres, por serem furtivos, agirem durante a madrugada, nas áreas rurais, no período noturno, eles são sorrateiros, furtivos, e dão a entender que são invasores. Né? É o entendimento dos pesquisadores da área. Então, aí eu aproveitei e fiz o CD-ROM com a compilação dos casos pesquisados pelo CIPFAN e coloquei Os Invasores, que é a nossa ideia do que realmente é o fenômeno. Se a gente for olhar, pegar praticamente, fazer uma estatística de todos os casos ocorridos no Brasil, praticamente 90% os casos são agressivos. Eles têm uma conotação agressiva, mesmo que seja uma agressão indireta. Aquela indireta é quando o lavrador ou a testemunha está ali na estrada rural, um objeto vem e essa pessoa assusta, ela sai correndo, às vezes ela machuca, corta numa cerca de arame farpado, igual é muito comum isso na área rural, ou seja, uma agressão indireta. O OVNI não precisou de lançar um raio, não precisou descer e capturar a pessoa para fazer uma agressão. Então foi uma agressão indireta. E tem aquelas agressões que acontecem
por radiações. Pessoas que chegam próximo das luzes, né? E são afetadas. A gente não sabe que tipo de radiação é essa. A gente só especula, né? Logicamente. Então, nesse CD-ROM, eu até pedi aí para o Guilherme passando aleatoriamente as imagens, né? Ali é a capa, né, do CD-ROM com a introdução. E o interessante é que nesse trabalho, Fernanda, a gente faz um apanhado de Minas Gerais. O foco é Minas Gerais. Tá. Né? A gente pega todas as áreas de Minas Gerais e detalha aquelas em que o fenômeno é mais ativo, que é a região da Zona da Mata, a região central, que é onde nós estamos aqui, que engloba Baldim, Jaboticatuba, Serra do Cipó. Quer dizer, é no raio aqui de 150 quilômetros de Belo Horizonte, é onde, por incrível que pareça, acumula os maiores números de observações do fenômeno. Tem a região sul, que acontece também muita coisa, e a região norte, que é pouco estudada, muito pouco estudada. Por quê? Porque é uma região bem isolada, poucas estradas, né? E praticamente nenhum grupo de pesquisa para efetuar as pesquisas. Não que lá não ocorra. Tanto é que nessa expedição de 2002, que eu e o Márcio Vicente, a gente foi lá buscar elementos da queda de um meteorito. Como eu disse que a TV Alterosa acompanhou a gente, a TV Rio lá de Pirapora nos acompanhou. E, por incrível que pareça, a gente foi buscar elementos da queda do meteorito, a gente fez vários relatórios, né? E vários casos também de OVNIs, inclusive esse do senhor Sidraque, mostrando o quê? Que o fenômeno é ativo lá, o que falta registro, né? Justamente. Registrar. É igual o pesquisador de IBGE, né? Se ele não bater na porta, não vai saber quantas pessoas tem numa cidade. É verdade. Né? Então, assim, aí fala por que zonas rurais? O Antonello até já fez essa questão, já me questionou sobre isso. Nós vamos saber disso depois do intervalo. Que isso. Essa dúvida sua, Tonton. Segura. 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 Daqui a pouquinho a gente está de volta, que nós vamos explicar por que áreas rurais, os invasores gostam mais das áreas rurais. Pensando em fazer um curso de graduação à distância? Aproveite as condições especiais da Meg Week da Cruzeiro do Sul Virtual. Até 8 de setembro, você pode começar o seu curso com matrícula grátis e desconto de até 70% válido durante todo o curso. Consulte o regulamento no site cruzeirodosulvirtual.com.br e faça já a sua inscrição. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a coluna de Outro Mundo. RádioCast. 3h39. Sabe o que eu não abro mão no meu multi da Claro? Fibra Mais, é claro. Com a banda larga mais rápida do Brasil, eu detono muito mais na gameplay. Vai pra Claro, faz seu multi e dê adeus à internet travando bem na hora de passar da fase mais difícil. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta na Rede 98, RádioCast. Aposto que a sua tarde já está melhor só do RádioCast ter começado. Fala sério, Tontó. Eu aposto que ela vai ficar melhor ainda, Fernanda, depois dessa informação que você vai passar agora pra gente. É isso mesmo. Olha só, na Estrela Bet, suas apostas brilham de verdade. São mais de 30 esportes, além de vários eventos, dos populares aos incomuns, para você se divertir muito, então corra. Acesse estrelabet.com e comece a brilhar com a maior e melhor casa de apostas esportivas, segundo o Sigma Awards. Estrela Bet, jogou, brilhou. Fernanda, deixa eu dar um recado para você que financiou um carro, uma moto ou um caminhão e as prestações estão altas, estão atrasadas, o banco não para de te ligar. Solução Consultoria, meu amigo. Ligue ou mande um zap 2566-2701 e saiba como quitar a sua dívida e ainda reduzir o valor das prestações. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber. Ligue 2566-2701 e fale com um dos nossos consultores. Ou 2098, tem o cálculo dos juros gratuito, eles vão fazer
toda aquela análise do seu contrato, você não vai dar o seu suado dinheirinho pro banco, né? Ligue ou mande um zap agora para Solução Consultoria 2566-2701, 2566-2701. Fernanda, chove em Belo Horizonte, em algumas áreas da cidade, inclusive aqui, granizo. Ah, meu Deus do céu. Havia previsão de chuva para hoje, aquele furacão que estava no sul do país veio para a região sudeste, Eu acabei, né? inclusive, há 6 minutos de receber mesmo. Defesa Civil, possibilidade de... Olha, Dayana acertando. Danado. Possibilidade de granizo nesta hora em Belo Horizonte. Aí, aqui, Tá. as pedrinhas ali, né? Então tá caindo aí, ai meu Deus, proteja os carros, as pessoas, as Pois é. sombrinhas. Tava muito Enfim, quente, né? Já tava era de se muito esperar quente. mesmo. Ô, gente, hoje é terça-feira, coluna de Outro Mundo, mas antes, quero reforçar aqui com a comunidade radioquistense, porque daqui a pouco tem estreia de tema novo na coluna do Adro. A gente vai falar sobre superstições. Então, a gente quer perguntar para a comunidade radioquistense qual é a sua superstição. É chinelo que não pode ficar virado? É não passar debaixo da escada? Essas duas são clássicas, né, É Fernanda? clássico, é você colocar a mesma camisa Quebrar do seu espelho. time, do Copa, seu Copa time. de 2002, Durante- todos os jogos da seleção brasileira, a mesma cueca. A mesma A mesma cueca, a mesma a cueca. mesma camisa sem lavar durante o campeonato Não, inteiro. mas lavava, né? O Dava intervalo Brasileirão entre um jogo e inteiro, hein? Fala a verdade. Conta pra gente, qual é a sua superstição? Gente, deu um pico de luz aqui. Se apagar tudo, você já sabe o que aconteceu. Fomos abduzidos. Fomos abduzidos. Exatamente. Bora lá, Paulo, vamos continuar então a nossa... Tonton tinha uma pergunta? Eu? Não, já pergunta? tinha feito a pergunta, Ah, não, aquela pro Paulo antes, É né? isso, vamos recapitular a pergunta, Mas eu uai. não lembro, o Paulo que vai falar. Não, mas eu comentei. Fernanda. A Fernanda Meu Granelli Deus foi- do céu! Não, eu comentei que num programa passado ele num perguntou programa- sobre por que as áreas rurais. Isso! É. Aí eu já tinha dito, mas eu reforço que são áreas que para eles fazerem as pesquisas Mais é tranquilo, perfeita, né? né? São áreas de pouca densidade populacional, ali oferece tudo, uma biodiversidade mais ampla. Por exemplo, a Serra do Cipó. A Serra do Cipó é o local no Brasil onde ocorrem mais casos de ufologia. É a Serra do Cipó, em volume. Só o UVEL pesquisou nessa região durante mais de 30 anos, mais de 1.400 casos. Fora o Ampeu do Albert, que também pesquisou muitos casos. Eu que pesquiso a região desde 93, também pesquisei centenas de casos. Tinha regiões ali na Serra do Cipó que o fenômeno era observado diariamente. Teve um caminhão da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que foi perseguido por uma luz. Olha que interessante, e saiu no Estado de Minas, no jornal Estado de Minas. Depois eu posso até trazer esse recorte aqui. Quero. O painel do caminhão tinha muitas luzes que não acendiam. Talvez estavam queimadas ou porque estava dando mau contato. E na hora que esse objeto voador começou a seguir o caminhão da prefeitura, o motorista viu, todas as luzes do painel acenderam. Inclusive luzes que nunca tinham acendido. Nossa Acenderam. Senhora. Né? Ou seja, elas não estavam queimadas. Provavelmente era algum problema, mas com a proximidade desse objeto, elas se intensificaram, mostrando essa interferência eletromagnética que esses objetos fazem, né, perto de automóveis, residências e tudo mais, fábricas, e provoca inclusive apagões, né, blackouts. Mas, inclusive blackouts. Mas hoje aqui não é o caso. Pode ser que esses apagões aqui... Mas para você ver que é interessante, Fernando, porque a gente sabe, né, a riqueza que nós temos aqui da Serra do Cipó. É verdade. A Serra do Cipó, para quem não sabe, e olha que eu vou falar que são dados de 1998. E numa área de 150 quilômetros quadrados da Serra do Cipó, equivale a mais da metade da Inglaterra em espécies vegetais. É verdade. E a Serra do Cipó, ela tem mais espécies por metro quadrado do que a própria Amazônia. E da Serra do Cipó ali já foram isoladas substâncias para fazerem medicamentos, inclusive contra o câncer, mais de 150 substâncias que foram isoladas. Isso em 98. Imagina... Sem né? contar a abundância de água, né? Sim, então, quer dizer, se a Serra do Cipó, que quem chega ali e vê aquele monte de pedra, não imagina o valor que aquilo tem, né, a biodiversidade que tem ali. Se tem toda essa biodiversidade que nós estamos descobrindo agora, imagina então
seres que detêm uma tecnologia muito mais avançada. Pode ser que ali tenha tudo o que eles precisam. A biodiversidade aliada com o que é o elemento principal, que é o ser humano, que é o objeto de estudo. Tanto é que ali na região da Serra do Cipó, houve vários casos de abduções, sequestros, né? E casos de contatos imediatos com seres. Mesmo porque, né, Paulo? Eles têm que correr, porque se deixar, daqui a pouco tá tudo destruído. É. Porque o homem destrói tudo, né? Então eles têm que acelerar na pesquisa deles. Verdade, porque tem muitas regiões, igual a Serra do Curral aqui, né? Pois é. Se vocês deixarem para pesquisar daqui a 20 a Serra anos... do Curral, eles já desistiram. Já. Eles nem vêm mais. Mas eles têm que acelerar, gente, porque, ó, não tá com cara que vai demorar muito tempo, não. É. Agora, só comentar com você uma coisa muito interessante que a gente conversou aqui no intervalo, da gente ter perguntado, né, por que eles até hoje não entram de fato em contato, né, conosco, por que eles não descem aí na Praça 7, né? Igual o rapaz que pediu lá autorização para o disco voador descer na Praça 7, a prefeitura não deixou. Mas, assim, brincadeiras à parte, uma coisa muito interessante que você falou que é isso, né? Que eles estão... É pesquisa, né? É pesquisa e ponto. Não tem muito interesse em entrar em contato conosco. Eu também não teria, não. Eu acho que, assim, se você for olhar para um prisma geral, os seres humanos ainda são muito primitivos. No tocante à parte de... não tanto cultural, né? Porque você pega tribos indígenas que têm uma cultura muito rica. É verdade, Mas verdade. é a parte mesmo ali de ter algum atrito. Ó, a coisa tá pegando. O telão foi embora. A gente escutou aqui, São Pedro arrastou um móvel lá em cima no céu. Vocês não têm acredito. Foi uma cristaleira. Mas, então eu acho que esses seres, vendo o que nós estamos fazendo aqui, desde quando o ser humano começou a guerrear, né, por terra, por territórios, até hoje, a gente não praticamente essa veia de guerra não saiu. Acabou, né? Eles vão entrar em contato com a gente para quê? Pra nada. Eu acho que até é arriscado para eles. Imagina o Putin recebendo um alienígena. No outro dia tá morto. Meu Deus, é verdade. Só uma dúvida, Paulo. Os invasores, né? Os OVNIs que chegam aqui na Terra. Onde eles ficam? Existe uma resposta a respeito disso? Porque existem as aparições, né? Mas onde eles ficam? Essa pergunta é interessante, que ela pode ser respondida de várias formas. As naves mães que são observadas, que são as grandes naves, e delas saem objetos menores para prospecção, como foi visto em Cláudio aqui em 2008. Né? Os policiais eles fotografaram essa nave. Eles viram a nave maior e dela saíam objetos menores. Talvez essas naves maiores ficam fora da nossa atmosfera, as menores entram. Eu mesmo pesquisei alguns casos aqui na Cardeal Mota, ali onde tem a Véu da Noiva, de uma senhora que viu uma nave mãe dela saindo naves menores. Também há a teoria de que esses seres tenham bases nos oceanos. Por isso que tantos casos de naves saindo de dentro do mar. Eu até fiz um programa aqui falando sobre isso. Aí eu não vou lembrar agora de cabeça. Na edição número 11, a capa da OVNI Pesquisa é quando eles surgem dos mares, né? Mas na verdade eu falo dos mares e também de lagos, represas e tudo mais. Por exemplo, lá em Colares, né, no norte, lá no Pará, há a possibilidade de que esses seres tinham algumas bases lá, porque foram vários relatos dessas naves entrando ou saindo de dentro dos rios. Então, quer dizer, aí tem essa possibilidade. Os mares, como eu disse aqui, 90% dos mares ainda não foram pesquisados. As regiões abissais ali, elas são inatingíveis. Mas só que para esses seres, isso para eles não é um mero detalhe. Então, seria isso. Base aqui na Terra, principalmente nos mares, e essas naves que ficam fora da atmosfera, enviando naves menores. Muito bom. Bacana. Certo? Posso Certo. continuar aqui? Pode continuar. Claro. Bom, então eu estava falando aqui da Serra do Cipó, e então quer dizer isso, é aqui próximo, uma região que tem uma riqueza muito, muito grande, e o elemento principal, que é o ser humano. Tem o caso clássico que está no nosso CD-ROM do Hermelindo, que aconteceu em 76. Interessante, Fernando, eu estava fazendo um apanhado de casos que aconteceram aqui nessa região, e fui ver as datas bateram praticamente com diferença de um ano, ou no mesmo ano,
da Operação Prato. Lá É mesmo, Paulo? São casos que ocorreram em 76, 77, 78. E casos de agressividade que aconteceram aqui. Então, assim, a minha teoria, eu até comentei isso com a Keline, que vai vir agora lá de Belém, que o que aconteceu no ano de 77, que foi pesquisado pela Força Aérea, não foi uma coisa Isolada restrita a Colares. Foi uma coisa que aconteceu em todo o Brasil, só que lá foi mais contundente porque, como era uma região menor de ilha de pescadores, a coisa foi mais, né, foi mais pesado. Então, assim, o Hermelindo, só para citar aqui, ele brigou com um alienígena. Eu e o Albert, a gente foi lá agora recentemente. A casa dele continua a mesma, a vendinha dele, né? A gente conversou com a esposa dele, ele morreu em 2006. No CD-ROM dos Invasores tem lá os desenhos, né? Vou resumir o caso dele. Ele estava voltando para casa 2 horas da manhã, ele e o cachorro, e ele viu uma nave muito grande em cima dele, a uns 30 metros de altura. E essa nave foi acompanhando e apagou. Ele saiu correndo e escondeu debaixo da porta da vendinha dele e ficou olhando para cima. Essa nave voltou a acender e ele pegou um pedaço de pau e começou a bater para cima, né? E até que uma hora ele bateu em alguma coisa sólida. E esse objeto apagou. Aí ele saiu correndo em direção à casa dele, que ficava a uns 50 metros. Só que nesse intervalo a nave voltou a acender e soltou 4 ganchos. Ganchos mesmo. Meu Deus! E ele sentiu uma pancada muito forte e caiu no chão. Um desses ganchos prendeu na perna dele. E nesse momento, desceu da nave um ser de 1,5 metro, com uma roupa colante cinza, com um capacete. Ele falou que o ser o modo dele falar, era forte. Era menor, mas ele tinha um corpo bem forte. E essa nave sugou o Hermelindo. E tudo isso foi visto pelo cunhado dele da janela. E nessa época lá em Vargem Grande não existia luz elétrica. Isso foi em 76. A gente foi lá recentemente. A região continua bem isolada, mas já com luz elétrica, né? Na hora que ele foi para ser levado para dentro da nave, ele bateu a perna que ficou solta na borda da nave, né? E ele caiu no chão, uma altura de mais de 6 metros. O que salvou ele foi que ele caiu em cima de uma moita de mato lá e amenizou a queda. E ele correu para dentro da venda e esse ser foi atrás dele. E ele entrou em luta corporal mesmo com o ser. Meu Deus do céu! Esse caso, inclusive, passou no Globo Repórter, especial sobre ufologia. Na época o Uva era vivo ainda, né? É um dos casos mais clássicos da ufologia. Depois disso, quer dizer, vou resumir. Ele brigou com o ser, ele tentou segurar o ser para mostrar para as pessoas, né? Só que o ser foi embora, subiu para a nave e desistiu. Teve a briga ali e acabou que o Hermelindo se saiu bem, né? Mas ele teve várias sequelas. Ele ficou todo machucado, ele passou a mancada uma perna. A segunda esposa dele, depois desse fato, a saúde dele não foi a mesma. Ele era um cara ativo, lavrador, né? Ele tinha uma venda, mas ele tinha uma rocinha. Falou que ele praticamente parou de fazer as coisas, né? Então, assim, esse tipo de casos aqui nessa região rural sempre ocorreram. E aqui na região sul, o caso do Arlindo Gabriel, que também foi muito próximo, que foi em Arlindo Gabriel, se não me engano, foi em, deixa eu só confirmar aqui, foi, quer ver? Em 79. Ou seja, no ano, a Operação Prata acabou em 78, o Arlindo Gabriel foi em 79. O caso Hermine Bianca foi em 69. Foi, quer ver? É isso mesmo. Não, foi em 76. O caso Hermine Bianca também foi em 76. O mesmo ano do caso do Hermelindo. Então foram vários casos de contatos com seres que aconteceram em Minas Gerais no final da década de 70. E no começo da década de 80, intensificou muito ali na região de Tabuleiro, ali que a gente fala Serra do Cipó, mas é errado. Porque a Serra do Cipó é ali onde tem o Hotel Veraneio, né? Aquela região ali, que é o Parque Estadual. Passou dali, aí a gente fala Serra do Cipó, mas a gente entende. Mas na verdade é porque a região né? A região de um lado, né, da Serra do Espinhaço ali, né? De um lado é Serra do Cipó, do outro aí como é que fala, gente?
Cabeça de Boi, tem É aquelas porque ali é a outras- Serra do Espinhaço. É, É de o um- prolongamento da Serra do Lapinha. Espinhaço. A Serra do Cipó é de um lado da Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço, ela começa aqui no centro de Belo Horizonte, praticamente, se você pegar o mapa, né, da Serra do Espinhaço, e ela vai até a Bahia. Aham. E o interessante é que, nesse prolongamento da Serra do Espinhaço, é onde ocorre a maioria dos casos. E é onde tem essa biodiversidade que eu citei aqui, que ela é muito rica, né? A Mucugê lá na Bahia, os casos muito similares ao que aconteceu aqui em Minas Gerais, né? Antes de terminar aqui o programa, Fernanda, na semana que vem, eu e o Alves, nós vamos estar lá em Belém do Pará, no Olha! Fórum Internacional da Amazônia, falando sobre... O meu tema vai ser a Serra do Cipó, inclusive. Vou levar lá para os amazonenses lá. Como é que é? Vai ser quando? Eu vou pedir até pro Guilherme colocar aí o cartaz do Fórum da Amazônia. Vai ser no dia 22 a 24, lá no Hotel Farol, em Mosqueiro. Até na outra semana ainda, Na outra né? semana, Na semana dia que 22, vem, não. no dia 22 a 24. Aham. Só que nós vamos voltar só no dia 28. Entendi. Então eu vou tentar deixar gravado o programa, porque o Albert a gente vai estar lá no meio do mato. Tá E certo. eu fazendo de tudo para a nave levar o Albert e eu ficar livre dele de vez. Mas a gente vai voltar lá. Vai voltar tentar, cheio de novidades pra gente. E o Albert vai falar sobre infiltrações de seres, né, que é o caso dos invasores. Eu vou falar sobre a Serra do Cipó. E a Aqueline vai falar sobre a Operação Prato, o Antônio Totti vai falar sobre os contatos na Amazônia. Eu acho que vai ser bem interessante. Vai. E quem quiser participar desse evento, lá em Mosqueiro, é só entrar no site lá da revista, ovnipesquisa.com.br, que tem todas as informações. Maravilha, mas semana que vem você ainda tá aqui. Tô aqui, sim. Então pronto. Muito obrigada, meu querido. Até semana que vem. Valeu. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço. Valeu, Paulo Werner. Olha só, gente, ter uma terra para chamar de sua